O podcast que você vai ouvir é uma produção da WRDS Comunicação. Nas redes, @WRDS Comunica. As histórias narradas nesse quadro são reais, se baseiam nas mensagens enviadas pelos ouvintes e são dramatizadas pela nossa redação. Alguns nomes de pessoas e lugares são trocados a pedido do remetente. Para uma boa experiência, ouça o episódio com fones de ouvido. Oi, neste 5º episódio do Fala Coração, você vai ouvir a história da nossa ouvinte Lídia, ouvinte que é antiga, que me acompanha desde os tempos antigos do rádio. O drama de Lídia é o mesmo de quase todas as mães do mundo que precisam trabalhar fora e ainda dar toda atenção e afeto aos filhos. E com uma complicação: o seu filho, que hoje já é adulto, é distante dela, é frio na relação com ela. E fica no ar a pergunta: é possível ser boa mãe trabalhando fora? Ou só conseguimos o reconhecimento afetivo dos filhos se formos pais e mães por tempo integral? Você está sintonizado no canal Narratrama e o quadro Fala Coração já começou. Bom, pessoal, antes de apresentar para vocês a história da Lídia, um rápido recadinho. Se você tem uma história que incomoda, uma experiência marcante, dramática na sua vida e gostaria de abrir o seu coração, de falar conosco, receber aqui a sua mensagem de uma palavra amiga, ou se você conhece alguém que também passa por um drama, por uma história conflituosa e necessita desabafar, se abrir em busca de um apoio, de uma palavra amiga nossa, escreva para o quadro Fala Coração no e-mail narratrama@gmail.com. Outro recado é que tem novidade no ar. Estamos preparando a nossa primeira radionovela, uma superprodução da equipe Narratrama, que vai com certeza viciar você. São 10 episódios, cada um melhor do que o outro, em breve. E para terminar, é possível que você participe do nosso canal exclusivo para membros e ter vários privilégios em todo o conteúdo do Narratrama, não só aqui no Fala Coração. Com uma contribuição simbólica, você ajuda a manter o nosso projeto no ar, pode votar para decidir uma enquete, pode ser narrador, pode interpretar um personagem na radionovela, ser dublador, escrever uma história como redator, enviar sua opinião pelo grupo de membros e tem muitas outras surpresas. Descubra como participar lá no apoia.se/narratrama. Vem comigo, vamos ouvir a mensagem de Lídia. Oi, pessoal do Narratrama. Olá, Luiz Azevedo. Meu nome é Lídia. Tenho 52 anos e sou sua fã de longa data. Eu sempre ouvi o Fala Coração quando era no rádio, no caminho de volta para casa depois do trabalho, lá no Rio de Janeiro. Sua voz era como a de um amigo que eu encontrava toda manhã, alguém que sempre conseguia colocar em palavras aquilo que eu sentia. Fiquei muito feliz quando descobri que o programa agora voltou em formato de podcast. Mas olha, nunca achei que um dia eu fosse escrever para você. Eu sempre gostei de ouvir a história dos outros e me tocava muito. Mas hoje eu estou aqui em busca de um apoio, porque tem uma coisa que carrego comigo há muitos anos e que agora está pesando demais, mais do que nunca. Bom, eu sou executiva numa empresa grande e, olhando de fora, acho que muita gente diria que eu tive uma vida boa, uma carreira de sucesso. De fato, eu comecei cedo, estudei bastante, ralei muito para conseguir chegar onde eu cheguei e ter um emprego bom. Eu trabalhava até tarde, trabalhava de dia, estudava à noite e no fim de semana e feriado, enquanto todas as amigas estavam curtindo, eu estava lá, ralando para conseguir subir na carreira. Eu aceitei cada desafio, Luiz, que apareceu na minha vida, que hoje eu nem acredito que eu fui capaz. Mas eu tinha um objetivo, eu queria ser alguém, eu queria provar que era capaz, além de ter uma qualidade de vida razoável, pelo menos. E eu consegui. Só que o preço disso, amigo, esse eu só fui entender recentemente. O que me fez escrever um e-mail para vocês do Narratrama foi a culpa que eu sinto em relação ao meu filho Daniel.
Eu fiquei grávida, muito nova, aos 18 anos. Foi um relacionamento que não deu certo. O pai do Daniel simplesmente sumiu. E eu tive que ser forte, tocar a gravidez, estudando, trabalhando, com apenas 18 anos. Eu fui forte e eu consegui vencer. Nunca me arrependi de ter tido Daniel, nunca, jamais. Mas o que me arrependo é de como eu conduzi a nossa vida. O fato é que meus pais foram tudo pra gente. Enquanto eu estava estudando, trabalhando, virando a noite para fazer concursos, para dar uma vida melhor para ele, eu não estive com ele. E foi aí que a coisa começou a se perder, eu acho. Bom, eu pensava que eu estava fazendo tudo certo, que garantir uma boa escola, cursos bons, garantir a faculdade dele, dar estabilidade, que isso tudo era ser uma boa mãe. E o tempo passou muito rápido. Na prática, eu não estava lá com Daniel. A verdade é que eu perdi os melhores momentos que realmente importavam na vida dele. Eu lembro, Luiz, de festas de aniversário em que eu chegava atrasada, e teve algumas festas de aniversário que eu nem consegui chegar. Eu lembro também dos jogos de futebol que ele tanto ama, e eu prometia ir assistir a partida, mas eu não apareci. Eu achava que trabalho era mais importante, era a prioridade, porque era o que nos dava sustento e o que garantiria um futuro mais estável para ele. E achei que um dia ele ia entender isso, mas será que ele entendeu? O fato, Luiz, é que hoje Daniel tem 28 anos, ele está bem, tem um bom emprego, está formado, já construiu a vida dele. Mas nós, eu e Daniel, somos praticamente estranhos. Ele raramente me visita e quando eu vou até a casa dele é tudo tão frio, sabe? É como se eu fosse uma vizinha qualquer. Parece que ele não sabe como me incluir na vida dele. As nossas conversas são rasas, tipo: oi, tudo bem? Como é que tá, mãe? E o trabalho? Sabe, nós não aprofundamos, eu não consigo alcançar o coração do meu filho. E quando eu tento me aprofundar, ele me corta e diz algo tipo assim: mãe, cuide da sua vida, que eu cuido da minha. Ele não aceita que eu dê um conselho, uma dica. Isso me destrói por dentro, Luiz, porque eu queria que ele sentisse que pode contar comigo, que eu sou alguém importante na vida dele e que ele pode dividir as coisas, se abrir, dividir os problemas, as angústias e até as alegrias, que eu sou a mãe dele, mas ele age como se eu não fosse, como se eu fosse só mais uma pessoa. O pior, Luiz, é que eu sei o porquê. Ele não tem essa conexão comigo profunda, porque quando ele era criança, eu não estava lá. Ele tem muito mais laço afetivo com a minha mãe do que comigo. E com razão, porque foi ela quem realmente esteve presente. Ele se abre com a minha mãe, ele tem uma boa relação com o avô, que é meu pai, mas ele não deixa eu me aproximar do seu campo emocional. E agora, simplesmente, eu não sei o que fazer. Eu durmo e acordo com essa preocupação, na verdade, mais que preocupação, com essa dor na minha consciência. Eu já pensei em chamar ele para uma viagem, mas eu tenho medo dele recusar. Eu queria, fazer algo diferente, só nós dois, numa experiência em que nós pudéssemos mergulhar na vida um do outro e nos reaproximar. Eu penso em mandar mensagens, ligar mais vezes, mas e se ele se afastar ainda mais? E se eu for a chata na vida dele, sabe? E ao mesmo tempo eu fico no outro lado da balança. Será que ainda dá tempo ou é tarde demais? Será que pedir desculpas vai adiantar alguma coisa? Será que o melhor é aceitar isso? Que ele seguiu a vida dele sem mim e que eu perdi a minha chance de ser mãe plenamente? Por isso que eu me sinto tão perdida, Luiz, e tudo que eu queria era recuperar um pouco do que eu nunca tive. A confiança, o carinho e o afeto profundo do meu único filho. Mas tenho medo de estragar ainda mais se eu fizer alguma coisa e perder, se há algo que resta dessa relação. Te peço uma luz, uma palavra amiga
E desde já agradeço a todos vocês da equipe Narratrama e a você por me ouvir. Um grande abraço da sua ouvinte, Lídia. Lídia, primeiro de tudo, muito obrigado pela sua mensagem. Eu li do início ao fim e li de novo e de novo. Realmente me emocionei, porque eu sei que abrir o coração desse jeito não é fácil. E eu quero que você saiba que você não está sozinha, viu? Eu sou pai e eu sei mais ou menos como você se sente. Antes de qualquer coisa, eu gostaria que você parasse por um segundo e respirasse bem fundo. Se possível, pega leve com você mesma, tá, Lídia? Eu sei que a culpa está aí, pesando em você, mas a verdade é que você fez o que achava certo naquele momento. Você foi uma mãe muito jovem, com apenas 18 anos. Uma jovem tentando dar conta de tudo, criando um filho sozinha. Sozinha não, você teve a ajuda do seu pai e da sua mãe, mas não teve o pai do Daniel do seu lado, batalhando para construir um futuro melhor. Você fez isso por sua própria conta e risco. E isso não é pouca coisa. Eu entendo. Eu entendo que agora, olhando para trás, você sinta que poderia ter feito diferente, que trocaria cada hora extra no trabalho por 1 minuto a mais com o Daniel. Só que o passado, Lídia, o passado não volta. O que a gente pode fazer é olhar para o presente e decidir o que dá para fazer para o futuro. A partir de agora, construir algo novo. E a sua pergunta é: será que é tarde demais? Bom, eu vou dizer o que eu acho. Eu não acredito que seja tarde demais. Relações afetivas podem ser reconstruídas. Nunca está tudo perdido, principalmente entre mãe e filho. Mas as relações não voltam ao que era antes. É isso que você precisa ter em mente. Elas podem se transformar em algo novo. E isso pode ser muito bonito também. Ou seja, aquele filho, Daniel, pequeno, que você tanto amou, você não vai ter de volta porque ele cresceu, ele agora é um homem. Mas você pode ter uma nova relação com esse filho adulto. Você quer pedir desculpas? Então pede. Mas não esperando, atenção, que isso vá do nada transformar a relação de vocês como num passe de mágica. Pedir desculpas não é uma chave que vai abrir o coração dele da hora para outra, mas é um primeiro passo e um passo fundamental. Talvez ele nem saiba o quanto isso significa para você. Talvez ele nunca tenha nem pensado nisso, nunca tenha passado pela cabeça dele que você sente muito tudo isso. Por isso, se você pedir desculpas, desculpe a você. Não espere que ele reconsidere e que ele te entregue como um presente o seu perdão. Mas você tem que presentear a si mesma com esse auto-perdão e parar de se culpar pelo que passou. Agora, sobre a viagem, bom, eu acho que seria um passo grande demais, pelo menos no momento. Que tal você fazer algo menor? Você pode, por exemplo, chamar ele para um almoço, um café, só vocês dois. Sair juntos num projeto menor, num tempo mais curto. E criar pequenos momentos de lazer, de prazer, de ficar juntos, sem pressão, sem ficar cobrando, somente para que a relação de vocês possa respirar um pouco e dar novas oportunidades de afeto. E olha, eu sei que você tem medo de parecer que está forçando a barra, mas não se trata de forçar, se trata de mostrar que você se importa, que você está ali. Embora não tivesse no passado, hoje você está pronta, está presente, sem cobranças, sem grandes expectativas, de forma leve. E isso vai levar algum tempo, viu? Talvez ele precise testar essa nova versão sua, ver se isso é real e se vai durar, se ele pode confiar nos seus sentimentos. Então a palavra-chave aqui, amiga, é paciência, persistência. Uma coisa que pode ajudar muito é trazer pequenas lembranças do passado, mas somente as boas lembranças.
Mandaram uma mensagem simples, tipo assim: filho, lembrei de você quando a gente estava fazendo... Aí você mencionou alguma coisa boa, uma lembrança boa do passado. E deu vontade de te mandar um oi. Só isso. Sem pressão, só um oi. Mas relembrando uma coisa do passado, que talvez ele tenha apagado da memória. Faça isso sem pressão, sem peso, sem cobrança. Isso pode aos poucos criar um espaço pequeno, mas que vai se abrindo e se expandindo aos poucos para uma conversa mais natural e que parta dele compartilhar com você as coisas íntimas da vida dele. E para terminar, Lídia, mesmo que no começo ele não corresponda como você quer ou como você espera, não desista jamais. Às vezes a gente precisa insistir um pouco no amor, sabe? Mas a insistência tem que ser original, honesta e leve. Mostra que você está presente, mas sem exigir reciprocidade imediata. O amor, amiga, quando é sincero e paciente, tem um poder incrível de curar feridas. Eu acredito nisso. E eu acredito também que, se você for dando pequenos passos, sem pressa, o Daniel vai perceber, sem que você diga. E quem sabe daqui a um tempo você esteja sentada com ele num almoço qualquer, contemplando uma paisagem, rindo de alguma lembrança e se dando conta de que a relação de vocês, do jeito que ela for, finalmente voltou a existir. Te desejo o reencontro com seu filho, lindo, perfeito, pleno e honesto, do jeito que for. Um grande abraço de toda a nossa equipe e do seu amigo Luiz Azevedo. Fala Coração é mais um quadro do podcast Narratrama. Siga nas redes, @Narratrama. Esse podcast é mais uma produção da WRDS Comunica.